todos. Hoje é a minha primeira palestra na sexta-feira. Para aqueles que estão acostumados a vir a casa, a gente costuma conversar nas terças-feiras, em que o tema é mais voltado para a área da saúde. Hoje a gente procura trabalhar um pouco mais as questões de espiritualidade, mas vamos lá, vamos ver o que sai. Hoje, para o tema dessa conversa, eu escolhi falar sobre Yogananda, sobre o livro Romance com Deus, do Yogananda. E esse livro aqui, que tem assim, além do tema que a gente vai conversar hoje, tem muitos tópicos assim que ajudam a gente a se conhecer melhor, a se entender melhor, a se aceitar mais, ajuda a gente a trabalhar a paciência, ajuda a gente a trabalhar a nossa força de vontade também, o nosso poder de decisão, e é um guia para uma vida melhor. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como se livrar das preocupações. Quem não tem preocupações, né, gente? Quem dera se a gente não tivesse nenhuma. Mas muitas vezes o que nos traz aqui a uma casa espiritual, um templo religioso, é exatamente isso. São as dores, são as preocupações, são as doenças, são os medos, são as aflições. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acaba se voltando para a espiritualidade por causa das dores, das preocupações, dos medos. Esse aflorar da espiritualidade, de procurar um sentido pela vida, muitas vezes só acontece se alguma coisa despertar nossa atenção. Ela não acontece ao natural, assim, muito dificilmente. Ou é uma mediunidade reprimida que a gente precisa trabalhar e precisa entender o que está acontecendo com a gente. Ou é um processo obsessivo, um processo de doença, uma separação, perder o emprego, sabe? Essas coisas que acabam trazendo a gente para o centro espírita, para a casa de Umbanda, para o templo religioso, a igreja católica, a igreja universal. São essas coisas que conduzem a gente de volta para o religário. E se não fosse isso, como é que retornaríamos, né? Então até a dor, muitas vezes, é bem-vinda. Hoje a gente vai... O que o Yogananda colocou aqui sobre o que é preocupação. Ele colocou que preocupação é um estado psicofísico de consciência em que você fica preso a sentimentos de impotência, apreensão por alguma dificuldade da qual não sabe como se livrar. Isso é um estado de angústia que, quando atinge a gente, desafia. Dependendo da preocupação, do tipo de aflição que a gente tem, tu não consegue pensar em mais nada. Tu não consegue ver mais nada, tu não consegue enxergar solução, tu não consegue enxergar propósito, tu não consegue ver mais nada. A gente fica preso à preocupação. O motivo dessa preocupação pode ser qualquer um. Pode ser um filho, pode ser um problema de saúde, ou pagamento de uma dívida, ou um emprego que tu perdeu, alguma coisa nesse sentido. Não encontrando uma solução imediata, a gente começa esse estado de preocupação. E o que a gente ganha com isso? Com esse estado de aflição pela preocupação, pela preocupação. A gente ganha dor de cabeça, nervosismo, insônia, problemas cardíacos. A gente literalmente perde o sono, a paz e a saúde. Resolve o problema? Não. E a solução fica mais distante conforme mais a gente se preocupa, mais a gente se angustia, mais difícil torna encontrar a saída para o problema. Por que acontece isso? Porque a nossa mente está ocupada com o problema. Em vez da nossa mente se ocupar com a solução, a nossa mente, a nossa atenção e a nossa energia está concentrada no problema, não na solução. Por isso que fica difícil a gente encontrar uma saída para esses problemas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, dentro dessas preocupações todas, uma preocupação específica que eu acho que vai ser bem pertinente, que é a falta de dinheiro. A gente está iniciando o ano aí, estamos no mês de fevereiro, e o início de ano é sempre bem complicado. A gente ainda está saindo das despesas de final de ano, e aí tem IPVA, IPTU, matrícula de escola, e um monte de outras despesas que acompanham a chegada do ano. E aí, falta grana. É férias, é viagem. E aí?
Aí começam as preocupações. Você já começa o ano se descabelando por alguma razão. Se a gente está sem dinheiro, você se sente desamparado, o mundo inteiro parece que anda para trás. Focamos a atenção naquilo que não temos e esquecemos todas as bênçãos que temos. Uma delas é a nossa vida, né, gente? O fato de estarmos aqui, de a gente ter cada dia que a gente abre o olho, começa um novo dia, a chance de fazer as coisas diferentes, a chance de recomeçar de novo, a chance de aprender. Normalmente a gente repete os mesmos erros. E aí a gente quer um desfecho diferente para uma situação que a gente continua conduzindo da mesma maneira. Bom, se eu faço sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. É inevitável. Se eu aprendo a mudar a situação, se eu aprendo a olhar para as coisas de uma outra maneira, se eu aprendo a buscar soluções diferentes, eu vou ter um desfecho diferente. Bom ou ruim? Bom, eu vou aprendendo. Eu tentei dessa maneira, não deu. Bom, vou tentar outra maneira. Tenta outra forma. Bom, não deu também. Uma hora eu vou ter que acertar. Se eu continuar repetindo e insistindo nos erros, o resultado vai ser inevitavelmente o mesmo. O dinheiro cria o desejo de poder e, com frequência, torna seu possuidor indiferente ao sofrimento alheio. E a gente vê bastante isso, né? As pessoas que ficam obcecadas pelo ganho acabam perdendo muitas vezes até a sua própria humanidade, no sentido de ajuda, de semelhança, de pertença a um grupo, vai se isolando e só pensa em ter e manter aquilo. E isso acaba virando uma prisão, uma escravidão. Isso, a culpa não é do dinheiro, gente. Sinto muito em dizer para vocês, mas o dinheiro não é o problema. O dinheiro é a solução. O problema é que a gente não pode ficar focado somente no ganhar dinheiro. É a maneira como a gente se conduz nessa situação, é a maneira como a gente se relaciona com o dinheiro que é doentia e não o dinheiro em si. Prosperidade e abundância fazem parte da vida de todos nós. É para todos. Só que a gente muitas vezes acha ou se criou uma ideia no inconsciente coletivo de que o céu é para os pobres, de que a gente só vai ser feliz se a gente abrir mão de tudo que a gente tem. Ok, a gente pode abrir mão daquilo que a gente tem, que tal abrir mão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do medo, da indiferença. A gente pode abrir mão disso, ao invés de abrir mão da prosperidade, ao invés de abrir mão da chance de ser feliz, de procurar se melhorar, de procurar prosperir de qualquer maneira, tanto na vida financeira, na vida emocional, no psicológico da gente. O dinheiro é uma bênção nas mãos dos altruístas, mas uma maldição nas mãos dos egoístas. Isso faz a gente pensar, né? Quando a gente só pensa na gente, quem é que vai pensar na gente? A gente já ocupou toda a energia que tinha pensando em nós mesmos, e depois a gente se sente sozinho e isolado. Bom, mas se tu não deu nada, se tu não doou nada de ti mesmo, o que esperar, né? Se você não se entregar à preocupação e fizer o esforço correto, ficará tranquilo e certamente encontrará um modo de atingir o seu objetivo. Ao se preocupar, você aciona um freio mental. Ao lutar contra essa resistência, você sobrecarrega o coração e a mente. É o mesmo que tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Bom, eu não dirijo, mas eu imagino que deve ser um pouco difícil tentar dirigir com o freio de mão puxado, né? O carro vai andar, gente? Bom, se ele conseguir andar, ele vai estragar. Se eu tentar andar com o meu freio de mão mental puxado, o que vai acontecer? A minha máquina física vai estragar. Eu vou adoecer. Vocês já ouviram aquelas coisas que a gente fala assim, eu estou morto de preocupação, eu estou doente de preocupação. Bom, gente, preocupação adoece, preocupação pode até morrer. Vale a pena? Eu acho que não.
A preocupação é um desperdício de tempo e de energia. Em vez disso, use a mente para fazer um esforço positivo. Esse esforço positivo, gente, que eu falo, é no sentido da gente canalizar as energias para o outro lado, para a solução e não para o problema em si. Quando a gente se centra muito no problema e não consegue achar a solução, muitas vezes a gente, quando está assim muito atucanado, tenta fugir do problema. E aí a gente cai numa outra armadilha, porque tu não consegue fugir do problema. Onde tu vai, ele vai contigo. Ele vai inclusive para a cama com a gente, no nosso sono. Quantas vezes a gente que está atormentado por um problema tenta dormir, está cansado, pega no sono e de repente acorda com aquele problema martelando na cabeça, e lá se vai o sono embora. E lá se vai o descanso, e lá se vai a paz, e aí a gente já não consegue dormir, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com os nossos colegas, com a nossa família, tu já não consegue ouvir um filho, tu já não consegue ter paciência com a tua esposa, com o teu marido, tu não tem paciência com as pessoas no trânsito, porque tu está cansado, tu está preocupado, tu está angustiado, e aí uma situação que já era ruim pode acabar ficando bem pior. Se ao invés disso, a gente começar a trabalhar a nossa fé, a nossa certeza no Criador de que Ele não nos desampara, a gente consegue tirar a nossa mente da preocupação sem tentar nenhum mecanismo de fugir dela, mas simplesmente aceitando, bom, eu tenho um problema de saúde, bom, vou lidar com isso da melhor maneira que eu puder. Não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Não tenho, né, gente? Paciência, um dia vai melhorar. As coisas mudam, nada é para sempre. Amanhã é um novo dia. Se eu continuar pensando só que eu não tenho, eu vou criar essa energia do não ter. E essa energia vai continuar atuando na minha vida. Do não ter saúde, do não ter paz, do não ter sossego. E essa energia que a gente não pode sustentar e alimentar na nossa vida. O que a gente precisa sustentar na nossa vida? A energia da abundância, da prosperidade, do ser feliz, do ter. E a gente precisa olhar para o que a gente tem. A gente precisa olhar para a saúde que a gente tem, para a família que a gente tem, para o nosso emprego, para os nossos filhos, para os nossos amigos. A gente precisa aprender a reconhecer as bênçãos que a gente tem na nossa vida e não só as coisas que a gente não tem. Eu sei que é difícil e muitas vezes a gente parece meio louco falando isso, né? Ai, tem que olhar para as coisas boas da vida. Muito fácil falar isso quando está tudo bem, né? Difícil é tu tentar fazer isso quando tu está atormentado por um problema. Mas não é uma questão de tentar, é uma questão de fazer. Porque isso vai nos dar uma coisa chamada paz. Não importa qual problema que tu tem. Se a solução não depende de ti, hoje e agora, confia em Deus. Confia na providência divina. Acredita que amanhã o dia vai ser melhor e que as coisas vão melhorar. Porque, gente, nessa vida tudo passa. Inclusive as nossas aflições. Passa. E ela vai demorar mais para passar se a gente sustentar essa energia de desgosto, de desespero, de medo na nossa vida. Quando a gente começa a aceitar que esses problemas existem e que eles ajudam a gente, inclusive, a crescer e encontrar soluções para os problemas, mais fácil eu me livro disso. Quantas vezes aconteceu, deve ter acontecido com vocês, de estar tentando encontrar a solução para um problema desesperadamente, não consigo pensar em outra coisa. E aí, por alguma razão, eu me distraio com algum outro evento que não tem nada a ver com aquele problema. E, de repente, no estalo, pá, a solução. E aí a gente pensa assim, poxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não vi isso? Não viu porque a tua mente não estava focada nisso. A tua mente estava focada em medo. E o medo nos deixa cegos e paralisados. O medo é o nosso freio mental. É ele que nos segura e nos impede de ir adiante. Medo de fracassar, medo de não conseguir, medo de não ser capaz. Entregue seus problemas a Deus. Quando você se preocupa, faz o próprio enterro. E para que sofrer e morrer de preocupação todos os dias? Não importa a dificuldade que esteja enfrentando, pobreza, tristeza ou doença. Não se considere tão infeliz, pois assim derrota a si mesmo e bloqueia a onipotente luz divina que está sempre procurando ajudá-lo. Tudo de que
precisamos está à nossa disposição. Sempre está. A gente é que muitas vezes não consegue enxergar e alcançar. Talvez o grande truque disso tudo seja a gente conseguir enxergar isso e confiar que existe. E confiar de que a gente é capaz, que a gente vai encontrar a solução na hora certa, no momento certo. E se eu nada posso fazer, o que adianta me desesperar, né, gente? Se é uma doença incurável, bom, gente, a vida não acaba só aqui. É o nosso espírito que está se curando quando, por exemplo, a gente expurga os nossos falhos do passado através de uma doença. Vamos nos curar com isso. Vamos chegar num outro momento na nossa existência, que é eterno, muito melhores do que nesse momento. Se não há solução, talvez a solução seja aceitar e confiar. E não se angustiar com aquilo que a gente não tem mais. Muitas vezes, tudo que a gente precisa aprender é desapegar. Desapegar até da própria vida, desapegar das pessoas, desapegar das coisas, das minhas coisas, dos meus medos, das minhas dores. A gente precisa muitas vezes trabalhar a aceitação e a confiança. Confiança em Deus, confiança em nós mesmos e confiança na providência divina, que não desampara ninguém. Bom, gente, a nossa conversa por hoje é isso. Eu vou passar para o Rony, porque ele agora vai fazer o ritual do fogo. Uma boa noite a todos.